Convido você a abrir a sua Bíblia comigo nessa manhã, no livro de João, capítulo 3, versículo 1. Nós tivemos o privilégio de estarmos aqui desde terça-feira à noite. Sei que muitos de vocês, com uma semana muito atarefada, não puderam estar conosco durante todas as noites, mas acredito que o Ministério da Mídia tem nos abençoado e alguns de vocês, então, nos acompanharam aí pela internet. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, olhando para Ele de uma forma mais pessoal. O tema da semana foi Jesus incomparável. Olhando a Jesus através dos evangelhos, conhecendo a Jesus pela segunda vez, nos apaixonando por Ele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o centro da história. Jesus Cristo é o centro da doutrina. Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus. Conhecer a Jesus Cristo é viver uma vida em abundância, é entender a felicidade que Deus nos proporciona em um mundo de dificuldades. Jesus Cristo veio a essa terra no tempo certo, diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ele entrou na história, ele se involucrou em carne, se fez um de nós, viveu para nos mostrar o caminho. Ele foi a lei de Deus colocada em prática. Se você tem dúvidas sobre como viver uma vida correta, olhe para Jesus. Ele é o exemplo maior. Ele nos aponta o caminho. Ele nos mostra a salvação. O estudo da vida de Jesus deve ser algo diário, contínuo. Nossas vidas precisam ser mais semelhantes à vida de Jesus Cristo. Ele foi o homem mais humano que já existiu. Em todos os aspectos da vida, Jesus Cristo nos mostrou o exemplo de como devemos seguir. Como maridos, como esposo, como esposa, como filhos, como amigos, como líderes. Jesus é o exemplo maior. Ao estudarmos a palavra de Deus, precisamos encontrar Jesus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, precisamos encontrar Jesus. Não podemos tirar Jesus de dentro da doutrina, porque se assim fizermos, nós nos transformaremos em legalistas. Porque doutrina sem Cristo é legalismo. E Cristo sem doutrina é libertinagem espiritual. Precisamos encontrar o meio termo, sabendo que Deus nos proporciona mandamentos, mas os mandamentos sem Cristo se transformam em fardos, pesados e difíceis de carregar. Mas uma vida sem mandamentos e somente pela graça de Cristo se transforma numa vida sem parâmetros, sem guia. E isso Deus não se alegra. A palavra de Deus no capítulo 3 do livro de João, então, nos conta mais uma história. Eu gosto de contar as histórias da Bíblia, porque nelas eu encontro o meu Salvador Jesus. Tem um texto de Ellen White que eu gostaria de ler a vocês. Gosto muito dessa escritora. E recomendo para que você possa também ler os livros que ela escreveu. Um livro em particular chamado Caminho a Cristo. Esse texto foi extraído desse livro. E eu gostaria que você prestasse atenção. Ela diz assim: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante, serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força. Vossa ignorância à sua sabedoria. Vossa fragilidade ao seu eterno poder. Não deveis olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhar para Cristo. Que o pensamento
demore em seu amor, na formosura e perfeição de seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Este é o tema para a contemplação da alma. Cristo Jesus. Eu tenho encontrado muitos adventistas que são capazes de dar estudos bíblicos sobre Daniel e Apocalipse, mas não são capazes de falar de Cristo Jesus. Cristo centro da doutrina. Cristo centro da nossa vida. Pensar em Cristo. Parar de olhar para nós mesmos e olhar para Cristo. É Ele que veio para tirar o pecado do mundo. É nele que eu devo depositar a minha confiança. Quando eu estou fraco, Ele se faz forte. Ele não falha quando eu falho. E quando eu mais preciso dele, Ele está sempre à minha disposição. E é o que aconteceu na história desse homem. Capítulo 3, no livro de João, diz a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te digas, importa-vos nascer de novo. Nicodemos era um homem que buscava conhecer a Deus. Ele era um fariseu, diz a palavra de Deus. Nos tempos de Jesus, existiam 4 setores. A religião israelita estava fragmentada em 4 setores. E nós temos o nome dos 4 setores que comandavam a vida espiritual do povo de Israel. O primeiro, e talvez um dos mais famosos desses setores do grupo, era o grupo dos fariseus. E você já ouviu muito falar do grupo dos fariseus. Os fariseus, na época de Cristo Jesus, eles mais ou menos acumulavam-se no número de 6.000 pessoas. Eles eram fervorosos seguidores de Deus. Muitas vezes nós somos rápidos em criticar os fariseus, em apontar o dedo e dizer que nós não gostaríamos de ser como um fariseu. Mas eu gostaria de dizer a você que em muitos aspectos da nossa vida nós deveríamos ser como os fariseus. Os fariseus eram homens que estavam se dedicando total e solenemente